Quarta-feira, dia do nosso programa, do nosso encontro gostoso, aquele bate-papo legal. E hoje, como a última quarta-feira do mês, quem tá aqui? Quem? Ângela de Pascoal, grande ufóloga, minha amiga e irmã, e Joel Dias, meu irmão querido, que é um paranormal. Qualquer dia nós vamos contar a história dele aqui, como ele virou paranormal, que isso é muito engraçado. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, uma honra enorme estar contigo sempre, né, Lu? Você sabe que a gente adora estar aqui contigo, né? Eu que adoro vocês aqui, viu? Eu amo. Todo mundo gosta desse assunto, a gente também, né? E hoje tem muita novidade, né, sobre a NASA, né? É a verdade. NASA parece que está baixando um pouco a bola ou não? Tem que baixar, né, Lu? Porque as coisas estão aí, estão na iminência de ocorrer e se não começar a mostrar a verdade, como é que vai ser? O povo precisa tapar, né? Nós vamos passar uns vídeos hoje aqui com mensagens extraterrestres, correto? Mas, Joel, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela presença de novo, viu? Eu gosto muito de você. vocês e dos ETs. Eu tenho certeza que eles gostam de da Lu, né? Esse documento que nós vamos passar, nós fizemos aí um vídeo de uma matéria escrita que saiu naquele livro 58 Raças de Alienígenas, que foi retirado, o livro foi retirado de arquivos do Serviço Secreto Russo. Nossa, hein? E no finalzinho eles acharam uma mensagem que foi entregue a vários governantes do nosso planeta, em várias épocas. E é confirmadíssima que é uma mensagem extraterrestre. Bem, estava nos arquivos do Serviço Secreto Russo. E lá ele diz, inclusive, até no finalzinho do programa, nós vamos ver quem recebeu essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem escrita ou... É uma mensagem escrita. Escrita, né? Isso. Tá bom, mas antes, você não sabe, eu estou com uma pessoa aqui muito querida também, que é um apresentador que antecede o meu programa aqui, que é o programa das 20 às 21, que é o meu querido Júnior Soares, um apresentador maravilhoso que está aqui, que é do Brasil Ideal. Vem cá, ele tá louco para fazer umas perguntas para vocês, e se eu não deixasse, ele ia me bater. Então entra, meu anjo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Você é de casa, né, Júnior? É um prazer ter você aqui com a gente também. Prazer meu de estar aqui nesse programa tão bacana e interessante, com temas, né, tão e eu já interessantes também. O programa dele é adorável, ele é maravilhoso, maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Nos acompanhou num show lá em Terra Rica. Também, verdade, né? Foi uma viagem longa, mas foi boa. Mas valeu, né? Valeu a pena. Ó, tá à vontade, pode fazer a pergunta que você quiser, que eles disseram que responde qualquer pergunta. Olha, à vontade, porque tanto que semana passada eu subi aqui, né? O programa, né? Então, antes eu peguei um trânsito danado, falei pra ele, vai fazer o programa, ele fez, porque não conseguiu chegar. Mas tem que ser assim mesmo, né? Amigos são para essas coisas, né, Lu? Lógico. Exatamente. Então é isso aí. Mas fique à vontade, nós vamos ver a mensagem, primeiramente, que o João está mostrando, que é dos arquivos da KGB. Se essa mensagem é de extraterrestre ou não, nós não sabemos. Mas é uma mensagem que foi encontrada junto com os arquivos da KGB. Vamos ouvir, Júnior? Aí depois você faz as perguntas. Sim. Vai, Marcelinha, querida, bora. Quem criou o universo e a todos nós? Desde que humanos e alienígenas coexistem na Terra, essa questão vem sendo respondida há anos, com a mesma resposta por todas as raças alienígenas que foram contatadas, por vários líderes religiosos e vários líderes políticos. Eis a mensagem das raças Ramai e Jefok. Esta é uma mensagem de desambiguação a todos vocês, homens da espécie humana. Esta é uma mensagem de redirecionamento para todos vocês, homens da espécie humana. Esta é uma mensagem para animar as mentes de vocês, homens da espécie humana. Esta é uma mensagem que foi entregue de raça para raça, desde o início. Como ela foi entregue a nós, agora, é passada para vocês. Onde não havia homens da espécie humana, havia outros de outras espécies. Esta é uma mensagem para você, bem como para as mulheres da espécie humana. Apenas a primeira raça tem sua pureza. Todas as outras raças devem viver o processo doloroso, paciente e laborioso de descoberta interior e progresso espiritual. A nossa história coletiva e memória sofreu muito no passado. Que foi apagada, manipulada, sufocada, modificou-se e foi moldada de acordo com os interesses de alguns.
em seu planeta, bem como o nosso e o de outros no passado. É a primeira que ele faz. Nossa, eu estou aqui comentando, estou impressionada com a mensagem. Agora, Joel, como que a NASA tem reagido com o crescente número de relatos dos OVNIs? Interessante, né? Gente, essa é uma matéria que saiu na TV Cultura, no jornalismo da TV Cultura. O vídeo integral você vai encontrar na internet. Mas nós fizemos só um pedacinho, coisa muito pequenininha, do que foi dito na reportagem da TV Cultura a respeito da NASA, sobre um livro da NASA. Vamos ver esse aí? Hoje, o significado desse fenômeno é um mistério. A NASA acredita que esses desenhos são feitos por aliens como preparação para um futuro contato. Essa teoria está neste livro sobre comunicação extraterrestre da Agência Espacial Americana, lançado há 4 meses. A publicação deixa de lado a astrofísica e explora maneiras de compreender uma cultura fora da Terra. É impressionante. E existem fotos nítidas, né, de extraterrestres. São verdade. Nítidas, né? Não tem como dizer não. Né? A NASA está preparando a humanidade para esse encontro. Nossa, já está tudo mas... rearranjado, Lula. Eles estão preparando para a NASA lançar um livro dizendo sobre esse contato, porque eles estão... Agora eles estão preparando, porque até agora eles esconderam e omitiram, então, né? De repente, não é isso, você acha que é isso mesmo? Você acha que a NASA vai lançar um livro para como se relacionar com seres de outros órgãos, se ele já não tem essa relação? Esse material. Claro que ele já tem, né? Júnior, vai. Tô vendo ali, teve sinais, tudo, né? Teve filmes que um filme do Mel Gibson teve sinais. Esse filme tem algo a ver realmente com a realidade? Lembra o nome do filme? É o filme chamado Sinais. Sinais Então, do Mel Gibson. Ele tem a ver, sim. Existem, nós inclusive falamos aqui, né, de vários agroglifos que foram feitos e que são fractais matemáticos que não são reproduzidos no solo. É impossível de ser reproduzido no solo por mãos humanas, até pelo próprio tamanho de 10 mil metros quadrados, entendeu? Então, a única coisa que não tem a ver, que nós vimos até hoje, é que nenhuma raça chegou aqui para dominar o nosso planeta que nós saibamos. Uhum. Embora os documentos da Rússia, da KGB, dizem que existem raças como a Tengri-Tengri, né, que são raças hostis, que realmente elas podem fazer algum dano à nossa civilização. Eu sei porque eu li todo o depoimento, inclusive fiz uma pauta, né, sobre a questão das raças alienígenas, que a KGB foi decifrando uma a uma. Entendi. E tem uma ou duas raças, mas uma delas eu me lembro claramente, a Tengri-Tengri, que eles são realmente perigosos para a nossa raça. Mas, só para saber, quando se fala em ET e quando se fala em vidas extraterrestres, são sempre... para dominar a Terra, sempre malignas, né? Isso porque é o que o americano quer mostrar. Isso que o americano quer mostrar. Nunca, mas não tem nenhum bonzinho, vamos dizer assim. Se a gente olhar para a história da humanidade você já conhece, aí você que está nos ouvindo, já conhece se houve alguma invasão, porque se houve, até hoje foi pacífica, né? Porque eles já estão aqui, né, Joel? Isso. Nós vamos ver nessa mensagem, mais à frente, que existe um sistema de proteção para o planeta, por eles próprios. Então, eles têm um controle sobre quem entra e quem sai do planeta. Quem sai fora da linha, os ETs. E por que eles querem esse controle? O que acontece? Olha, nossa raça é muito jovem. Será que eles tomam conta da gente? Nós viemos deles? Na realidade, nós temos... Olha, primeiro que nós temos sim um DNA que já é claro que é de fora. Você sabia, Júlia? Isso cientificamente, o próprio... Para mim era do macaco, né? Não é. A própria ciência hoje já diz que nosso DNA não tem nada a ver com mais nenhuma espécie. E isso está de forma científica, que nós temos um DNA totalmente diferente de qualquer outro animal vivo aqui. E tem planeta específico? Não, ainda eles não catalogaram, mas também não tem a ver, porque antigamente os cientistas diziam que nós tínhamos um DNA do gato. Quer dizer que nós viemos de fora. Então, realmente nós somos filhos de uma outra raça superior que esteve aqui. E tanto que nós trouxemos um filme aí que o microchip foi encontrado também. Um microchip datado de 500 mil anos, né, Joel? Raça superior, né, Joel? Superior. Nós vamos trazer para vocês verem. Nossa. Outra coisa, Lu, se eles quisessem
dominar a nossa raça, já teriam feito isso, até porque eles têm uma tecnologia que nós não temos, né? E eu acredito sim, por tudo isso, que nós tenhamos uma salvaguarda aí das confederações dos mundos aí. Você acredita que nós somos cuidados por eles? Eles com tomam certeza, conta da gente. com certeza. Nossa, mas... É difícil de entender isso aí. Veja bem, assim como existem raças, vamos dizer, eu vou falar, etnias diferentes que querem supremacia sobre a outra, você imagine se fossem raças diferentes. Haveria um problema. Nosso planeta sendo com uma população tão jovem, eles teriam que proteger de qualquer forma dos predadores que interessam o planeta, não só a parte biológica dele, como a parte mineral. Então, eles têm um conselho que cuida dessa parte, de acordo com o documento que a KGB tem. Entendi. Tá, dos Estados Unidos, nunca ninguém pegou nada deles, mas da KGB foi pego. Escuta, eu quero falar dos ETs. Vamos lá, Eu e o Júnior hoje... Tá. Vocês que são de Santo André, para quem não sabe, o Joel e a Ângela são de Santo André, do ABC, uma região imensa aqui na Grande São Paulo. É verdade. E vocês moram lá. Vocês nasceram lá? Não, eu nasci aqui em São Paulo. Tá, mas tá lá 200 anos, né? 200 anos, né? Isso, o Joel também. Também. Lá, vocês viram algum OVNI? Sim, temos aí, né, Joel? Vocês viram? Vamos mostrar, inclusive, Tá filmagem. aí? Tá aí, não tá? Marcelo, Filmado. Tá aí, Marcelo. Vamos Filmado. ver o que rola? Em cima da Vamos falar, petroquímica, vamos. viu? É aí? Olha lá, Júnior. Vocês que Em cima filmaram? da É isso? petroquímica. Foi o do grupo do Crom da época. É, porque ela tem um grupo, entende? Tá. Ali, Tem uma aquela banda, ponta ali tem que um seria grupo. um disco, um OVNI. Aquele lá. nós leigos chamamos de disco voador, né? Ah lá. Então, Você era leigo, agora você não é mais. Então, né, agora eu Júnior? tô ficando perito. Ah lá. Olha aqui que visível. E uma imagem cientificamente comprovada. Na verdade, foram várias filmagens que eu vi em Santo André. Tem o Agora, uma pergunta. Moisés Veiga, que participava lá com a gente. Porque, assim, sempre quando tem uma filmagem desse tipo, assim, mostrando de longe, né, mostrando, ou então um vulto, assim, passando, Que nem- esse OVNI nunca chega mais próximo ou realmente aterrissa no solo? Olha, na realidade, os Boa pergunta. governos já têm todo esse contato, né? Na realidade, foi pego esse OVNI no céu de Santo André aleatoriamente por um rapaz chamado Moisés Veiga, que ele era guarda lá da petroquímica. Ele começou a perceber que em cima da petroquímica havia um movimento de uma aeronave totalmente desconhecida. Então o que ele fez? Ele comprou uma câmera filmadora e levou. Ele falou, vou filmar isso para ver o que acontece. E aleatoriamente ele conseguiu captar vários OVNIs circulando a petroquímica em Santo André. Ok, aproveitando então o Júnior aqui, existem fotos nítidas de OVNIs? Nítidas? existe sim. Existem várias fotos feitas em película, certo? Não foi feito de forma digital. E uma câmera de 120 milímetros, uma câmera profissional. E ninguém conseguiu provar, nem o Serviço Secreto dos Estados Unidos, nem ninguém conseguiu provar que havia fraude nessas fotos. Tanto aqui nos Estados Unidos, como na União Soviética. Nós podemos ver essa foto aí. Nós vamos ver essa foto já que a Marcela vai passar, mas aproveitando, o Júnior acho que não viu, só diga-se de passagem, ele não viu aquele vídeo do Papa, né? João 23. É um vídeo que o OVNI desce, o disco voador, como você diz, desce, tudo é filmado, ele vem da luz, e depois ele fica 20 minutos conversando com o Papa estava com o secretário, dirigiu a ele, conversaram, deu 20 minutos. Nossa, tem isso? Tem isso. Tem isso também? Você tem que ver esse vídeo. Não, quero ver. Não, e outra coisa que eu tô pensando Antes de vir aqui... aqui maltratar a gente, entendeu? Não maltrato ninguém não. É dúvida, é coisa que a gente ouve, porque assim, tem tanta coisa comprovada, né? Mas tem muita gente que ainda duvida, mesmo comprovando por que. Vamos ver essas fotos pra gente ver. Mas a quem interessa também divulgar, só que a Lu que divulga, né? Porque a maioria dos canais abertos não divulga. Né? Marcela, vamos ver essas fotos nítidas, que o Joel disse que é nítidas, senão a gente cai matando. Fotos. Olha lá, vamos lá. Olha lá, Joel. Olha lá, Ju.
Olha lá. Olha lá. Foi no Imenso, hein? Arizona, nos Estados Unidos. Essa é dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Essa foi na Rússia. Olha lá. Essa ano menininha passado. que tirou essas fotos. É o Bem- mesmo aparelho, Não, é perceba. bem de perto. Olha, É o Mas mesmo eu aparelho. entendo o Júnior Joel, ele quer ver o astronauta, Paul o Villa. ETC, Olha lá, É, essa é cumprimentar ele, dos isso Estados que ele quer. Unidos. Eu também quero. Eu também, Essa né? Cumprimentar, né? Perfeito isso aí. As naves são perfeitas. Então, mas nossa, Olha lá, é real. Ju, olha lá, olha lá. Estas são Olha, fotos Júnior, reais. olha lá. Ah, aterrissou aí, ó. A gente tava falando nunca aterrissou. Isso aí é antiga, né? É Paul Villa, ele tirou essas fotos e ninguém conseguiu dizer que isso é fraude. Nossa, mas é foto. Olha aí. Porque os céticos normalmente questionam, cadê uma foto nítida? Existe. Ninguém fala realmente que é uma montagem, que é Não, fraude. nada. não com um filme de 120mm, não dá para você fazer alguma coisa que depois... Lembra-se, é película. Uhum. Essas fotos é lá do passado. Então, não tem como... qualquer modificação que você fizer com negativo vai aparecer, né? Entendi. Viu, Júnior? Eu vi, realmente Mas- só faltou agora descer um ET. Eu sei o que você quer, que desce o ET, que cumprimenta. Eu também cumprimente, queria. né? Toda vez Se vai que- fazer bem ou mal, né? Toda vez que Anjo e Joel estão aqui, eu pergunto, mas quando que vem? Quando? Quando? Eu também quero ver, eu também quero. Vai ter um pronunciamento oficial, né? Eu quero Mas saber tem o que vai rolar, né? né? Tem pronunciamento. Na área da ciência, tem alguma descoberta sobre o assunto OVNI que tenha alguma relevância? Tem. Recentemente veio a público o OVNI encontrado pela Ocean X, que pesquisava navios afundados e usava aqueles sistemas de sonar de 3 dimensões. Sistema o quê? Sistema de sonar de 3 dimensões, Ah. embaixo do barco. Ah. E viram uma estrutura estranha. Começaram a aproximar aquilo e era uma nave muito grande, 18 metros. Então, o vídeo, se quiser passando enquanto estou falando, né? E a Ocean X começou a catalogar, mandou aqueles aparelhos submarinos para filmar aquele aparelho no Mar Báltico. Esse é o que eles encontraram, está dividido em fundo duas do mar? partes, no fundo do Mar Báltico. Quando eles revelaram isso para os governos, eles foram proibidos de voltar lá. A Marinha dos Estados Unidos Como assumiu, sempre, a né? Marinha da União Soviética assumiu a região e ninguém mais pode chegar lá perto. Isso tudo é medo do poder, né? Tudo é poder, né? Isso aí tudo é poder, né? Entra a política aí que tá na cara, né? É engraçado que Manter uma o coisa povo- que eu tenho interesse de ter tantas pessoas não deixam, né, revelar. Não de deixa eu fato. revelar. Olha, tão claras as fotos. Olha os mergulhadores. Agora, o que o Júnior não sabe, e que nós vamos falar para ele agora, que ele vai cair duro, Opa, é que tem vai uma entrar um nave... ET aqui, né? É isso? Não, tem uma nave... É. Quanto ela tem de medida? O tamanho dela? Não entendi. A nave. Existe Uma uma nave? nave que Ah. nós vimos aqui, que o Joel conversou e a gente comentou. Ela tem uma medida, um tamanho. Qual é o tamanho? Eu te Então, dou 10 chances para você acertar. 10 Por foto parece ser imensa, né? Agora. Chuta o tamanho. Não foi essa, é outra. Qual? É uma outra que não está aqui hoje. Não foi Ah, essa, tá. não. É Uma outra que foi outra. mostrado, Nossa, inclusive, documentário com Eu coisas imagino oficiais. redonda, 10 metros de circunferência. Então, Não, Joel, Fala, Ângela, quanto O tem a satélite Góis, no Chile, em 1996, fotografou uma nave em cima do Chile e do Brasil com 450 quilômetros de extensão. nave? Quilômetros. Isso é oficial do Chile. Porque no Chile, ufologia, para quem não sabe, é aberto, assim como na Argentina, é oficializado. Então, eles levam a público mesmo qualquer questão a nível ufológico. 450 quilômetros. Então, Como eles falam aqui no nosso país sobre os Deve ter sido- assassinatos o dia inteirinho, Lá, então, para lá, eles é normal, lá é normal falar dos ETs. e, inclusive, teve um aparecimento de 500 naves há pouco tempo no Peru e não foi noticiado no Brasil. Para todo mundo ver. Saiu no Jornal das 8 lá, tipo, né, o jornal principal da televisão de lá. Eu não entendo a posição do Brasil também nisso. Também não Eu entendo, também não entendo. consigo entender. Aliás, a gente entende, né? Claro, com certeza. O negócio deles é só Petrobras, é só coisa chique, é coisa Política. Verdade. chique nudes. Mas a gente já volta com esse papo, porque eu tô nervosa, já fiquei nervosa. A gente volta já, só um... Tá? A gente já volta.
Então, a gente fica aqui discutindo enquanto está no intervalo. É o Júnior. O Júnior sou não deixou eu. tensa hoje. Que Hoje ele eu vem sou o falar ET da dos turma aqui, filmes, Independence Day. Mas agora você já está acreditando que existem essas naves? Então, com esses fatos aqui demonstrados com fotos e vídeos, já dá, né? Já. Só Vamos mostrar falando- mais um videozinho para ele? Vamos, para Vamos. toda a galerinha nossa, do bem. Vamos. O que será isso atrás do planeta Que tava Saturno, escrito Júnior? lá no que eu não- O que será isso atrás do planeta Saturno? Olha, essa foto foi tirada por Amadores? astrônomos amadores e apresentou esse corpo atrás de Saturno, muito maior que Saturno, que não é visível, a não ser quando se faz desfragmentação da luz. Interessante, né? É muito grande, né? Saturno já é muito grande. Muito grande, né, E ele é Júnior? muito Gigante. grande. E uma dúvida Agora- que eu tenho também, outros planetas, porque o que mais se diz é Marte, né? Se há alguma coisa em Marte ou se há alguma coisa em outros planetas. Bom, eu falando queria de falar para planeta. você que as missões Apollo 11, né, que o Edgar Mitchell esteve na Lua, foi já para ver algumas estruturas da Lua. E agora, com algumas estruturas que foram encontradas na Lua, ele inclusive filmou que foi acompanhado por algumas aeronaves. Agora, coincidentemente, eles mandaram a sonda Curiosity para Marte. E as estruturas que existem na Lua também existem em Marte. Também? Também existe em Marte. E também fotografou vários OVNIs da superfície de Marte. Isso é tudo, tudo oficial, Lu. A gente não está inventando. Se você entrar no site da própria Mas NASA, você você sabe vai que ainda ver. existe muita gente que não acredita que o homem foi para a Lua. Eu sei. Bom, tem gente que não acredita em elevador, né? Então, e existe, E não é né? piada que eu tô Mas o falando. fato da pessoa acreditar ou não não vai mudar os fatos. É uma realidade que todo mundo, acredite ou não, vai passar por esse Não tem contato. jeito, vai Nó- ter- É uma questão de eminência. Os governos estão preparando a humanidade para um contato e muito em breve. Mas uma coisa E que muito em falam breve. da Lua porque não acreditam, é porque assim, se hoje tem muito mais tecnologia do que nos anos 60, por que não voltaria para a Lua de novo? Então, porque na Lua tem bases extraterrestres. E o homem foi impedido de ir para lá novamente. De fato, foi feito um acordo aí com os governos do mundo. Porque eles têm base extraterrestre lá. Então, se foi feito esse acordo, tem boi na linha. como Tem diz boi na a linha. Caipira, tem boi na linha. Aí nós tem. temos, Eu nós quero temos ver que mais entrar. um pouquinho das mensagens. Ah, mensagem. Joel. Vamos colocar o M2, por Marcelinha, favor? vamos pôr as mensagens do extraterrestre, quero saber o que eles falam. Pro Júlio calar essa boca. Para os líderes dos reinos e países e regiões, olhem para os seus líderes religiosos. Para os líderes religiosos, olhem para si mesmos e aqueles que são como vocês, os líderes de outras religiões, por todo o planeta. Porque vocês usam suas vestes compridas e saias, e todas as formas de símbolos que vocês não entendem. Porque vocês, líderes religiosos, homens da espécie humana, usam as suas vestes compridas e saias, sem saber por quê. Quem, homens da espécie humana, estão tentando ser? Quem, homens da espécie humana, estão tentando representar? Vocês, homens religiosos, e vocês líderes dos reinos, países e regiões, homens da espécie humana, têm atrasado o seu progresso espiritual pela metade, porque vocês dividem sua espécie em metades. Nenhum homem da espécie humana deve destruir o que as mulheres da espécie humana criaram. Vocês têm, há muitos anos, relegado às mulheres da espécie humana os papéis de escravas. E antes da sua espécie, muitas outras espécies assim o fizeram. E antes de sua espécie, da espécie humana, muitas outras espécies foram alertadas. Para vocês conseguirem o que é de vocês, homens e mulheres da espécie humana, para estarem mais próximos, vocês devem primeiro se tornar uma só espécie. Como muitas espécies antes de vocês, vocês têm uma jornada de contenção e constrição adiante de vocês. Agora eu já sei de onde vem o locutor do Google Tradutor. É daí, né? veio de fora. Então, aí você percebe que a mensagem identifica que o ser humano, nós, nos dividimos em duas espécies, a espécie feminina e a espécie masculina. E eles falam, vocês não podem ser assim.
Vocês têm que ser uma só espécie. Porque a espécie feminina, segundo ele está falando, foi totalmente escravizada pela espécie masculina. E eles estão dando uma bronca, vamos dizer assim. É por isso que hoje é tão necessário o retorno ao sagrado feminino, né? O retorno à grande deusa, até mas porque... é uma dúvida agora. Se eles tomam conta de nós e eles sabem que a espécie feminina está sendo sacrificada, por que eles não tomam uma atitude? Isso que eu... Então, eles têm um princípio Júlio? chamado princípio de não interferência, entendeu? Pelo menos eles usam essa questão de cosmoética, como eles dizem, né? Que eles não vão interferir até o momento que o ser humano não coloque a biosfera em perigo, né? Mas, na realidade, são geneticamente, os nossos pais genéticos. A própria história da humanidade já está comprovando isso. Entendi. Isso com história e com parte de genética. Até o rapaz, não lembro agora o cientista, mas ele veio a público falar, Isso sabe? já Que está cientificamente, comprovado. ele disse que nós não temos relação com nenhum ser humano, nenhum ser animal que está aqui, que nossa genética veio de fora. Eu também acredito nisso. O Júnior passa a acreditar também, né? A gente falando também feminino, masculino, mas assim, muito se fala também do formato, né, do ET. Se é o mesmo formato humano, 2 olhos, 2 braços. Sim, humanoides. Eu humanoides, já tô fraca, claro. hein? Então. Eu vou responder para vocês. Opa. Tem várias espécies. Tem os reptilianos. Tem. Certo? Então tem vários, não é um. Não. Tem várias espécies, mas eles são aproxima 2 mais, braços, são humanoides, todos eles são... Tem sempre aquele tipo que mostram, ou em filme, ou em mas desenhos, que mostra aquele olho grande, tudo Sim, mais. eles bem, existem. É bem, assim, Eles existem. E tem os que tem os enormes, né? De 2 metros de altura, até mais. Tem os pequenininhos. Nós temos vários. então é uma família, né? Uma família. Eu quero ver mais mensagem. Marcelinha, vamos ver mais mensagem? Porque está interessante, né? Apesar Vamos lá, que... Como muitas espécies antes de vocês, vocês têm uma jornada de contenção e constrição adiante de vocês. Um percurso de dificuldade e resistência. Mas ao contrário de muitas espécies antes da sua, vocês estão em um caminho de autodestruição espiritual, nunca experimentada ou autoprovocada por outras espécies antes. E ainda assim vocês são tão jovens. Os Anunnakis os criaram. Mas muitos outros podem destruí-los. Vocês têm alguns anos para mudar. Depois disso vai ser muito tarde, não para sua sobrevivência, mas para sua salvação. Sua salvação espiritual. O Conselho dos 5 só pode mantê-lo a salvo de outras espécies. Não de vós mesmos. E nós sabemos que vocês foram traídos, enganados e maltratados. Nós sabemos que, depois de milhares de anos, por meio de infiltração, encobrimento e fraude, vocês, homens da espécie humana, têm sido enganados a acreditar que não são aceitos por outras raças, que elas não lhes desejam o bem. Mas antes de vocês, muitas outras espécies sofreram o mesmo. E eles também superaram o que parecia impossível de superar. Suas forças estão dentro de vocês, e em volta de vocês. Até mesmo agora. Sua força está com ela. Impressionante, né? Percebe? As 5 raças que cuidam do planeta, em conjunto com os governos, eles Então, são 5 raças diferentes. Isso. Que eles são responsáveis por manter raças hostis fora do planeta. Joel, e essas raças diferentes, elas moram perto? Como é que é um pouquinho disso? Sou curiosa, né? Você fez uma pergunta que agora me deixou sem graça. Eu não sei. Eu entendo a pergunta. Eles estão aqui entre a gente disfarçados igualmente no filme Homens de Preto? Eles estão aqui, sim. Assim? Sim. Que nem no filme? Que nem no filme. Disfarçado de Na realidade, o Men's in Black, que você está falando, Men's in Black, Homens de Preto, na realidade é uma sátira a uma realidade. Sim. Então, claro que eles não são daquela forma. Na realidade, muitas vezes, eles são até muito melhores do que nós em várias circunstâncias. Só que, assim, a chegada deles vai mexer muito com a religião, com a política. E quem está no poder? Quer perder o poder? Eu só não gostei dessa tradução do Google aí, porque sobre a questão de salvação, eu não concordo. A salvação espiritual está dentro de nós, e nós buscamos
Essa salvação, ninguém vai vir para salvar ninguém. Nenhum ET vai vir aqui e salvar você de nada. Você vai passar pelo que tem que passar. Mas vamos deixar isso bem claro, porque o Google traduziu como salvação, né, Joel? Eu entendo salvação espiritual como perda, como você perder o seu lado mais importante, que é o lado que te torna diferente dos animais. Então, o que é o espírito? O espírito é você poder usar de todas as funções do seu corpo e da sua mente. Quando você deixa de usar essas funções, você sai fora da espécie humana. Entende? Espírito significa sopro, significa vida. Então, nunca confunda espiritual com religiosidade. Nunca. Espiritual é força de vida, é bem diferente. E tem muita gente que é espiritual fora da religião e muita gente que não é espiritual dentro da religião. Isso a gente tem que deixar bem claro também, né? Entendi. E quais as notícias que rolam na internet sobre isso? Agora vem bomba, né? Agora vem bomba. Vamos rolar uma, dá um tempinho e a gente rola a segunda. Asteroide e microchip. Os russos lançam alerta. Identificado um asteroide que pode destruir a Europa. O asteroide 2014 UR-116 é uma nova ameaça vinda do céu. Esse objeto, descoberto recentemente por cientistas russos, pode devastar o continente europeu. Se cair no mar, provocará tsunamis que destruirão as áreas costeiras. E, se a sorte não nos ajudar e ele cair em uma usina atômica, será o fim da Europa. Vale destacar que o asteroide mede 370 metros, 20 vezes mais que o meteorito de Chelyabinsk. Para ter ideia de seu risco, basta multiplicar por 20 os efeitos daquela explosão, que liberou 500 quilotons, 30 vezes mais que a bomba atômica de Hiroshima. Dado que a descoberta dessa nova ameaça é muito recente e a ciência ainda não pode dizer qual seria a data certa de seu possível encontro com a Terra, uma vez que as órbitas dos asteroides podem mudar. De qualquer modo, não será antes de 2017. O asteroide 2014 UR-116 é o terceiro objeto desse tipo descoberto pela rede russa de telescópios robóticos, Master, que opera desde 2010. Os outros dois asteroides, 2013 SW24 e 2013 UG1, medem 250 e 125 metros respectivamente. Joel, falando dessas mensagens aí, eu quero saber a quem elas foram enviadas e como os ensinamentos chegaram às pessoas comuns. Bem, elas foram enviadas para os líderes, tanto os líderes de nações, como também para os líderes religiosos. E eles foram até catalogados nessa mensagem por nome. Então, como que isso ocorreu com as pessoas normais? Não chegamos nem a saber que isso ocorreu, né? Fala-se de profecia de Fátima, fala-se de um montão de coisa, mas a mensagem não chegou ao povo. Então, agora, com a descoberta desses documentos, nós passamos a ter contato com essa mensagem. Inclusive, foi dada a João Paulo I. Você vai ver o nome das pessoas se a gente passar mais um pouco da mensagem. Ah, tá. Vamos lá, Marcela, mais um pouquinho, então. Quer dizer que Paulo I também está envolvido mesmo. O Vaticano hoje, mais do que nunca, está falando sobre a questão da depois ufologia, do Papa João XXIII. Eles estão abrindo, né, claramente sobre isso. Essa eu quero ver. Hoje, o Vaticano tem o projeto astronômico chamado Projeto... O projeto deu branco. O projeto deu branco aqui na minha mente. É Lúcifer. Eles têm o projeto Lúcifer de astronomia. Não é interessante, né? A Igreja Católica tem um projeto chamado Lúcifer. Não é estranho, hein? Que coisa estranha, não é, Lu? Eu li esse livro também, inclusive, Lúcifer, do Benítez. Rebelião de Lúcifer.
Ali tem umas coisas bacanas. Tem sim. Uma coisa bacana. Inclusive o Benítez é ligado nisso aí, né? Muito ligado. Muito ligado. Muito ligado. Agora, uma coisa que intriga a gente também, eu estava conversando com o Júnior, é assim, por mais que eles estejam aí, a gente não vê, né? A gente não tem assim, a gente quer sentir o drama, né? E na época, porque o mundo existe há bilhões e bilhões de anos, né? Uhum. Mas, na época, há 2000 anos, na época de Jesus, é uma coisa mais forte, não era? O anjo que aparecia, a gravidez de Maria. Na realidade, eu acho que mistificaram bastante as coisas da época de Jesus, né? Porque precisavam criar uma religião também, entendeu, Lô? É assim, porque, claro, a história existe, tá aí, mas assim, colocaram muita ênfase, porque tem alguém também que ganha com as religiões, e você sabe disso, né? Isso com certeza. Mas que eles estão aí, os governos do mundo sabem. E as igrejas sabem, né? Vamos passar o vídeo da mensagem. Vamos passar. A gente volta. Mais uma mensagem que eu também quero saber, né? M5, né? E depois você me conta, Jéssica, muito importante. Na internet, eles publicaram bastante essas aparições de OVNIs ou não? Porque a internet é um veículo fortíssimo, né? Tem. 90% você joga no lixo, que é... Fraude. É fraude. É fraude, né? Tá? Dos 10%... E como que a gente pode saber que é fraude, Gel? É difícil. É muito difícil, muito né? difícil. Só aquelas coisas cientificamente comprovadas mesmo. Por isso que é difícil técnico acreditar, de né? imagem, Né? muita coisa, né? Para analisar a imagem, analisar a situação atmosférica, é complicado. Vamos ver só mais um pouquinho, que nós estamos chegando no final, só não dá tempo, né, Marcelinha? Até mesmo agora. Sua força está com ela. E ela está dentro de vocês, homens e mulheres da espécie humana, até mesmo agora. A resposta está num lugar que vocês, da espécie humana, chamam de Grécia. A resposta é ela. Artemis, Diana. A resposta tem sido sempre ela. E a resposta, homens e mulheres da espécie humana, tem sido a mesma para todas as espécies. Em todos os lugares. Alguns aceitam, outros não. Mas a resposta é uma só. Tem sido assim desde o início e vai ser assim até o fim. Esse vai ser o caminho, aqui, e nos outros 4 universos e dimensões. Ela tem muitos nomes, e muitas faces. E vive em muitos lugares. Ela é a criadora, não a destruidora. No seu planeta, ela foi, e é chamada Diana. Ou deusa Diana. Em outros planetas é chamada de Alixi. Ela também é chamada, em outros planetas, de Lexia. Líxia. Díxia. E Tíxia. Para você, da espécie humana, ela sempre vai ser a deusa Diana. Procure por ela, aprenda com ela. Ela é a verdade, a luz, o princípio, mas nunca o fim. A criadora e nunca a destruidora. De onde todos nós viemos. Nossa, quer dizer que a Diana é forte, então. Bom, você imagina isso, a bomba que é isso, se isso realmente for real, numa religião totalmente patriarcal, dizer que o Deus é mulher, isso é uma bomba, Lô. Não, isso aí é uma bomba. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo, gente, que maravilha. É o sagrado feminino que está voltando, é isso aí. Nossa, agora você foi fundo, hein? Eu fui fundo, porque é verdade. E é o que estava falando no outro vídeo também, né? Se isso tudo, se essa revelação que foi dada pela KGB realmente for dos extraterrestres, né? Então vai ter que ter uma reformulação das crenças, inclusive. Júlio, não sabia que. Você sabia que existem muitos e muitos países que já assumiram os ETs e só alguns que não? O Brasil, por exemplo, não. Tem muita coisa que Estados Unidos, não. Então, muita coisa que eu tô pegando agora, aprendendo agora, né? Mas assim, eu sei que tem gente, muita gente que aceita, tem gente que não aceita de jeito nenhum, até que se prove o contrário, né? Até acho que ver na sua frente, né? Com certeza. Ou um OVNI, ou um ET na sua frente, conversar com ele, né? Comunicar com ele. Não, mas é engraçado, né? Que os religiosos, a gente respeita, é lógico. Mas tem umas coisas assim que não condizem, né? Com outras, né? Esse negócio de religião é difícil. É difícil a gente até conversar sobre isso, porque cada um tem uma cabeça, né? Eles acham que não existe, mas eles acreditam em Jesus, que é o quê? Que também nunca viu. Veio da onde? Ressuscitou. Se for para ver, ressurgiu realmente, dos mortos. Agora é interessante, Ascendeu.
Interessante, Lu, que nessa preparação para a vinda dos extraterrestres para o contato, os religiosos estão tomando a dianteira. Finalmente, Está mudando. Exatamente. Finalmente, né? Até que enfim, né? Quando que você observou isso? A partir do Papa Ratzinger, depois para o Papa Francisco, e os líderes islâmicos, todos eles já estão fazendo a preparação para o contato. E você vê claramente, através dos projetos do Mesmo Vaticano... porque todos eles sabem que o Vaticano mantém uma Contato, relação claro. com várias espécies de ETs. Com certeza. E quem seria o líder da Terra para comunicação com o ET? Eu não sei. Olha, eu vou dar a minha opinião de pesquisadora. Eu acho que o líder da Terra que vai ter esse contato vai ser que vai trazer esse contato às massas, vai ser as grandes potências. Rússia já saiu em primeiro plano, né? E claro que o próprio Vaticano também já está saindo e falando abertamente. Então, duas correntes fortíssimas, a religião católica e a Rússia, que está em primeiro plano, inclusive nas pesquisas sobre paranormalidade, ufologia, em todas essas questões, eles já estão 100 anos à frente de nós aqui no Estados Unidos Brasil. fica de fora. Eu acredito que eles vão falar também, mas assim, a Rússia já saiu adiante com a informação. Os países islâmicos também saíram à frente, né, com essa informação, Então, com o próprio veja ministro deles, né? Sabe? Sem contar aqui, México, Peru. Aqui do lado, todos né? já subiram faz tempo. Então, E noticiário. não é uma questão de acreditar. E eu não sei no Brasil por que eles estão demorando tanto, se a gente está cansado de ver comandantes, gente que não sai de aeronave, está cansado de ver. Eles estão cansados de ver. Eu mesmo encontrei vários outros livros. Com certeza. Aqui, naquela região que eu falei, perto de Belo Horizonte, é só parar aqui que tem. Porque eles costumam ir onde tem energia, isso? Não precisa ser só em Belo Horizonte. Né? Conheço um piloto aqui de São Paulo que diz que há pouco tempo aqui, não em Guarulhos, aqui, nosso aeroporto, aqui na cidade, como que chama aqui? Congonhas. Tinha um disco voador captado num radar e teve problema até com o tráfego aéreo por conta desse disco voador. Tá vendo? Isso não vem a público, né? Mas nós estamos chegando no final, passa tão rápido esse papo, mas a gente promete que na última quarta-feira do próximo mês a gente está, né, Ângela? Obrigada, Ângela Pascoal, maravilhosa. A gente agradece. Obrigada. Vamos nessa. Quem sabe até lá a gente já encontra. Júlio, obrigada pela sua participação. Obrigado a gente adora você pelo convite. E a gente é seu fã, sabe? Muito. Eu também. Tá? Obrigado. Vamos aprofundar mais esse assunto, que assim a gente fica conversando, que assim quando ele chegar a gente massacra de perguntas. Desejar para o teu internauta aí um início de ano assim, cheio de luz, de amor, de energia, de muito fraternismo. Amém. Obrigada, viu? Gratidão. Galera do bem, quarta-feira, às 21 horas, aqui, TV Geração Z.